Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar avaliando aqui os resultados do terceiro TRI da Taesa e também vamos estar vendo alguns indicadores fundamentalistas. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no meu canal, um canal que iniciou recentemente, apenas aqui 7 inscritos. No entanto, com o objetivo aí de alcançar os primeiros 1.000 inscritos ao longo aí dos meses, dos próximos meses. Então, são vídeos aqui recorrentes, todos os dias, sobre resultados de cada trimestre, de várias empresas, empresas boas, empresas de setores perenes, empresas de setores cíclicos e também sobre notícias do mercado financeiro. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe aquele like e compartilhe o vídeo. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Preparei aqui alguns indicadores antes de passarmos para os resultados e a gente vai observar que o atual PL da Taesa é de 6,95 e se a gente puxar o seu histórico, onde o mercado ele esteve aqui disposto a negociar na empresa, a gente observa que ela possui um PL então de 7,22, já chegando picos aqui de 11 vezes o lucro sendo negociado, 10 vezes o lucro e atualmente 6,9 vezes negociado o seu lucro. Então, o que a gente pode ver aqui é que talvez nem está tão cara e nem está barata se olharmos então aqui pela média dos últimos anos que o mercado esteve disposto a negociar o papel. A gente vai também para o PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente também observa que o mercado, na média, negociou 1,6 vezes e atualmente se encontra em 1,85 vezes. Então, isso indica que está um pouco acima do que o mercado esteve disposto a negociar durante toda a média aqui, durante todos esses anos. A empresa, ela de fato tem margens boas, cresce na receita, cresce nos lucros, margem líquida excelente de 65%, margem bruta de 85%. Então, uma empresa que tem margens bastante elevadas. Um ROI impressionante de 26%. Uma dívida líquida aqui sobre o seu patrimônio líquido que chega próximo a 1. Significa que se pegarmos aqui o caixa da empresa e pagarmos aqui a dívida bruta, fazendo esse desconto, a gente vai obter então a dívida líquida da empresa, onde ela corresponde a quase 100% do seu patrimônio. Então, é uma dívida bem significativa. No entanto, nada que possa aqui dizer, nossa, vamos ficar desesperados que a dívida é muito alta aqui, não dá para pagar. Porém, não é uma dívida assim, mas deixa aqui um alerta, porque a dívida líquida já sobre a sua emitida já corresponde a 3,11. Então a gente vai estar falando sobre isso com os resultados apresentados aqui pelo RI. Então vamos lá. O que a gente vai observar aqui nos resultados da Taesa é justamente o REP, o crescimento nas receitas. Então, o que a gente vai observar aqui é que no ano de 2021, o REP de crescimento da receita do ano de 2021 com o ano de 2022, eles conseguiram captar aqui 2,9 bilhões de reais. Com os reajustes aqui do IGPM e também do IPCA, houve aqui um acréscimo de 236 milhões e 91 milhões. O que a gente vai observar é que houve aqui a redução de 50% do REP das empresas, o que diminui então a captação da receita e diminuiu aqui 130 milhões. E com os impactos dos novos ciclos para o ano de 2022 e 2023, já colheu então uma alta de 350 milhões, tendo atualmente aqui 3,5 bilhões de reais no atual período. E aí eles destacam que para as projeções aqui futuras com os novos projetos, eles projetam aqui um crescimento na receita de 306 milhões de reais, e aqui uma redução futura aqui do crescimento de 73 milhões, obtendo aqui então um crescimento total controlado de 3,7 bilhões de reais. Então, se a gente comparar aqui desse primeiro ciclo aqui de 2022 com 2023 para o total do ciclo, será um crescimento aqui de 6,6%, um crescimento próximo aqui de 232 milhões de reais. Então, a gente vai observar que as receitas da empresa, ela vai crescendo ano após ano, ela vem investindo bastante, por isso aquela dívida um pouco elevada, é justamente os investimentos que a Taesa vem realizando. E aqui a gente vai para os resultados regulatórios, o que a gente vai observar é justamente esse crescimento na receita líquida. A gente observa aqui um crescimento na receita líquida anual de quase 30%, sendo atualmente aqui uma receita de 1,6 bilhões de reais. Também, se a gente comparar o TRI de 2021 com o TRI de 2022, observamos aqui um crescimento na receita de 17,5 bilhões.
A EBITDA também da empresa cresceu, como a gente pode olhar aqui anualizado, uma EBITDA crescente aqui de 32%, e também se compararmos o TRI de 2022 com o TRI de 2021, um crescimento aqui de 18%. Ótimos resultados, tanto de receita quanto de EBITDA. Nos lucros não foram diferentes, um crescimento aqui de quase 61%, se compararmos os resultados anualizados, os 9 primeiros meses de 2022, com 661 milhões de reais de lucro. E comparado ao ano passado, de 2021, os 9 primeiros meses de 2021, 411 milhões de reais. Então, o crescimento é de quase 61%. Se a gente comparar aqui tri por tri, a gente observa um crescimento de quase 95%. Então, bastante eficiente, ótimos lucros, por isso o recorde de distribuição de dividendo. Quando a gente parte, então, também para entendermos aqui o endividamento da empresa, e aí a gente observa que a dívida líquida sobre EBITDA regulatória, ela vem diminuindo. Ela saltou aqui desde o TRI de 2021 para o TRI de 2022 de 4,3 para 3,7. Então, essa dívida ela vem diminuindo dentro das margens. No entanto, a gente observa que a dívida ela vem crescendo. Só que quanto mais a dívida vem crescendo, a gente percebe que os lucros vêm crescendo também em até maior proporção. Por isso que a margem aqui, a dívida líquida sobre EBITDA, ela vem caindo. Então aqui, uma empresa fazer dívida para o seu crescimento é normal, principalmente quando há essa eficiência. O que a gente também vai perceber é que no ano de 2022, o perfil de amortização aqui da dívida será muito pouco. Então aqui a gente projeta aqui em 2022 uma amortização pouca, em 2023 também, mais ou menos em 2024, cai novamente para 2025, aí começa a levar em 2026, e a gente observa que de 2027 para 2044, ou seja, uma dívida de longo prazo, precisa pagar essa dívida aqui de 5,7 bi. Então, é uma dívida que está sob controle, no entanto, a empresa consegue ter efetividade aqui nas suas alavancagens, nos seus investimentos. Essa dívida ela está atrelada aqui 72% ao IPCA e 27,8% ao CDI. Lembrando que é previsto aqui uma diminuição da inflação, ou seja, do IPCA, e também da taxa Selic, atualmente está de 13,75, e provisionado aqui, o Copom provisiona uma taxa Selic de 11 alguma coisa para o ano de 2023. Então, essa dívida aqui, provavelmente estimulada, ela vai diminuir um pouco, e com essas receitas crescentes, esses projetos aqui sendo entregues, a empresa vai ter um aumento na sua receita e também nos seus lucros. Então, partindo para alguns empreendimentos concluídos, a gente vai observar aqui que foram 5 projetos encerrados e já concluídos que irão acrescentar receita, já acrescentou na receita deste ano, porém irão acrescentar bastante na receita do ano de 2023. A mais relevante aqui dentro do seu portfólio é um crescimento aqui, um recorde de crescimento aqui de 257,6 milhões. As demais são receitas importantes, mas não tão relevantes dentro do seu portfólio. E aqui a gente vai partir para o anúncio de dividendos. Então, acumulado aqui no ano, em maio foi divulgado 800 milhões distribuído, foi acumulado em agosto distribuído-se 507 milhões e agora em novembro distribuído 365 milhões, um total de 1.672 milhões de reais distribuído para os seus acionistas, o que equivale aqui na ação UNIT, ou seja, aquela TAEE11, R$ 4,85. Então, uma bolada de dividendos que foram distribuídas aí para os seus acionistas, entregando tanto a apreciação do papel, quanto também um crescimento aqui nos seus dividendos. Então, um retorno bastante significativo para os seus acionistas. Lembrando que a Datacom ela já passou, era 14 de novembro, e a data ex 16, ou seja, hoje, então até ontem dava para iniciar, e o pagamento está previsto aqui para 5 de dezembro de 2022. Para a gente finalizar o vídeo, a gente vai ver se a ação ela está atrativa para investir nesse momento ou não. Então, o valor intrínseco aqui estimulado, segundo a fórmula de Benjamin Graham, adaptada, vou deixar aqui o método aqui acima no vídeo para vocês verem, foi de R$ 36,90, R$ 36,90. Com uma taxa de desconto aplicada aqui de 10%, a gente vai ter então o valor intrínseco aqui de R$ 33,21. Comparando com a taxa atual, da cotação, o preço da cotação atual, a gente observa que a margem de segurança é de menos 11%, ou seja, a empresa está cara dentro do seu valor intrínseco. Quando a gente já observa pela quantidade de dividendos que ela remunera ao acionista, aí a gente vê que muda os resultados. A fórmula que eu utilizei é de Benjamin do Décio Bazin. Então a gente tem aqui a média de distribuída nos últimos 5 anos foi de R$ 3,45.
o preço que a gente, o valor do dividendo yield que a gente está disposto a receber no mínimo é de 7%. Então, quanto a gente deve pagar para receber no mínimo 7%? R$ 49,29. Se compararmos com o valor da cota atual, a gente vai ter aí uma margem de segurança de 32%. Eu, particularmente, invisto em empresas que apresentem um valor intrínseco com margem de segurança de no mínimo 30% de empresas de setores perenes. E margem de segurança para pagamento de dividendo de no mínimo 10%. Nesse caso aqui, a Taesa não se enquadra nessas duas margens e neste momento eu ficaria apenas no radar, esperando que os preços pudessem cair mais um pouco para que apresente aqui uma margem de segurança atrativa e comece a aportar. Lembrando que a Taesa ela é uma das ações que distribui bastante dividendos e o mercado ele não consegue precificar isso também e isso faz com que a ela chegue aos patamares de distribuição de dividendos de 17%. Mas por que o mercado ele não precifica isso, fazendo com que eleve ainda mais o valor da cota e diminua então essa porcentagem de dividendos? Porque o mercado vê que essa distribuição alta de dividendos não é recorrente. Então, ele prevê que neste ano distribuiu, nos últimos 12 meses, 17% de dividendos, ou seja, R$ 6,37. No entanto, isso não vai acontecer no próximo ano. E por isso eles precificam já o futuro. Então, a cotação aqui, o preço da cotação já está prevendo isso, o mercado, e já está cotado dessa forma. Jovem, se isso não acontecer, ou seja, se eles continuarem pagando isso, aí o mercado dá a louca e ele vai lá e faz a apreciação do papel. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. Até a próxima.